você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre. Família, já peço para quem não é inscrito para se inscrever, é de graça, não custa nada, dá essa força pra gente. Ativa também as notificações se você quiser ficar sempre bem informado quando a gente colocar o vídeo aqui no YouTube. E também deixa o like, porque é importante o like para o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas aí assistirem o nosso conteúdo. Valeu, família? Então, sem muita delonga, vamos adentrar ao que nos interessa, que é falar do nosso Vasco. Gente, agora há pouco, hoje à tarde, foi julgado lá no TJRJ a situação de São Januário, né? E acabou sendo definido por 2-1 que São Januário permanecerá de portões fechados ao público. Isso mesmo, vou reiterar. Então foi julgado na tarde de hoje, lá no TJRJ, aqui no Rio de Janeiro. São Januário permanecerá de portões fechados, decisão tomada aí por 2-1 pelo colegiado. E é o seguinte, gente, a prefeitura aí do Rio de Janeiro fez um levantamento que cerca de 60% da renda das pessoas que moram no entorno de São Januário, envolvendo inclusive a própria barreira do Vasco, a comunidade a qual é mencionada no processo, cerca de 60% da renda dessas pessoas estaria sendo diretamente afetada com a permanência e com a manutenção do nosso estádio aí fechado ao público, galera. E é o seguinte, né? A diretora jurídica do Vasco da Gama e mais 4 advogados compareceram hoje ao tribunal, toda uma equipe jurídica ali que o Vasco da Gama direcionou em relação a essa situação. E para não ficar aí nas minhas palavras, eu vou colocar um vídeo aí com a sonora, né, dela dando entrevista ali ainda hoje mesmo, do lado de fora ali do TJRJ, em relação a essa situação aí da permanência, da manutenção do fechamento de São Januário. Fique com as falas aí, então, da diretora do nosso departamento jurídico do Vasco da Gama. Perfeito, nós vamos continuar lutando, acho que isso é muito importante que o torcedor vascaíno entenda. O Vasco, a barreira do Vasco, a torcida do Vasco não pode ser mais prejudicada. A gente vai adotar todas as medidas possíveis e imaginárias para que o Vasco continue obtendo êxito com seus direitos. Eu acho que isso vai ficar importante, não só na nossa posição em relação ao Maracanã, mas como na liberação completa de São Januário. Nós precisamos disso, a torcida precisa disso e a barreira do Vasco precisa de São Januário de volta. Então, como vocês acabaram de acompanhar aí nas falas, né, da Gisele Cabreira, ela que representa aí, ela que é a principal responsável pelo jurídico do nosso clube, o Vasco vai sim lutar, o Vasco vai aí até onde for necessário, né, para que a gente consiga reabrir o nosso Caldeirão ao público. E dentro dessa situação, ainda hoje aí o nosso jurídico pretende entrar aí com um recurso, né, em cima dessa decisão aí, lá no TJRJ. O Vasco pretende entrar com o recurso ainda hoje aí para tentar aí a liberação de São Januário. Lembrando que caso esse recurso seja negado, caso a gente não consiga, o Vasco pode aí recorrer à esfera federal da justiça, né, em relação ao nosso Caldeirão. Eu já volto a pedir para vocês aqui, vamos fazer parte da campanha Libera São Januário. Você pode também estar votando, né, no site aí Vasco Notícias, vascaíno.net. Tem aí o link desse abaixo-assinado eletrônico, né, gente? Não deixem de votar. Agora vai ser de suma importância. Por que isso, gente? Se a gente precisar recorrer numa instância maior, é interessante para o Ministério Público, para a Justiça, que eles vejam que o Vasco da Gama não está sozinho, mas que há milhares de pessoas envolvidas nessa situação, sobretudo cidadãos brasileiros, né, que estão querendo aí, requerendo, pedindo a reabertura do nosso estádio. Então agora é mais do que importante que nós aí façamos valer a nossa voz como cidadãos aí brasileiros, galera. E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né, em relação aqui a nossa música, né, aquela música, né, o sentimento não para, pois todo vascaíno. E se a gente começasse a cantar algo parecido, eu até fiz uma anotação aqui, que é o seguinte, né, o preconceito não para, pois todos vascaínos seguem sendo excluídos, cantarei de coração, Vasco da Gama. É isso mesmo, gente. O preconceito não para, né?
pois todo vascaíno segue sendo excluído. Cantaremos de coração, Vasco da Gama, Vasco da Gama, Vasco da Gama. Então fica aqui o meu protesto em relação a essa situação e não deixem aí de protestar. A gente não pode aceitar, a gente não pode deixar que essa situação continue acontecendo. Lembrando que tem vários jornalistas aí de emissoras poderosíssimas do nosso país que estão se posicionando a favor do Vasco da Gama. Inclusive, hoje pela manhã, André Rizek dava aí como quase certo, né, a reabertura de São Januário. O Led Carmona já se posicionou. Tem vários outros jornalistas, veículos importantíssimos aqui do nosso futebol que estão aí se posicionando a favor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso não é clubismo, não é puxar sardinha, é simplesmente agir com um pouco de coerência e sensatez, lembrando algo que, com todo respeito, o promotor, que eu não vou nem mencionar o nome dele aqui, não teve ao acusar, né, o Vasco da Gama dessas situações, colocando ali o nome da barreira do Vasco da Gama, às margens da sociedade, e ainda disse, ele ainda teve a coragem de responder, de rebater, né, que a gente estaria aí, entre aspas, errado. Então, fica aqui, né, o nosso protesto. Vou deixar de novo aqui o meu protesto. E o preconceito não para, pois todo vascaíno segue sendo excluído. Cantarei de coração, Vasco da Gama, Vasco da Gama, Vasco da Gama. Então fica aqui o meu protesto. Galera, agora é o seguinte, mudando de assunto, em relação ao nosso meio-campista Matias Galarza, jogador de 21 anos que pertence ao nosso clube. Ontem eu trouxe a notícia para vocês que o Talleres da Argentina estaria interessado na contratação do mesmo. Fato é que no dia de hoje está tudo encaminhado aí para que ele realmente acerte com o clube argentino. O vínculo seria por empréstimo até o fim do ano de 2024, com opção de compra no final do contrato. Lembrando que ele tem contrato com o Vasco da Gama até 2025. A gente renovou o contrato com ele na ocasião, justamente já pensando nessa situação aí de uma possível revenda futura. Fato é que Galarza não vem tendo espaço no nosso elenco, na verdade já perdeu espaço há mais de uma temporada, para ser exato. E ele vem ficando aí à margem do elenco aí, às vezes participando de uma coisa aqui, outra colar, mas não vem sendo relacionado e quando jogou foi muito contestado pela nossa torcida. Na minha humilde opinião, Galarza deve ir sim atuar no Talleres, vai ser bom para ele, né? Espero que seja bom para o Talleres também, né, que está fazendo aí a contratação por empréstimo do nosso meio-campista paraguaio, né? Acho que eu falei uruguaio no início, né? Paraguaio. E é o seguinte, gente. No Vasco ele não deu tão certo, ele é novo, ele tem 21 anos apenas. Tem uma série de fatores que podem influenciar para o cara jogar bem ou não. Eu acho que ele pode ir para lá sim, pode desenvolver, pode pegar a experiência. O Talleres provavelmente vai disputar e com certeza vai disputar a Libertadores ano que vem. Então é uma competição internacional de Série A na Argentina. Lógico que não é aí um Boca Juniors, um River Plate, mas é um time que está ali brigando ali nas cabeças do campeonato argentino. E eu acho que pode ser muito bom para a carreira dele. E lógico, obviamente, se for bom para ele, vai ser bom para o Talleres. Só que, se ele for bem, o Vasco da Gama vai ter duas opções no final do empréstimo. Ou vende ele para o Talleres, que tem a opção de compra no fim do contrato, caso o clube não queira, pode estar vendendo para outro clube, ou até mesmo repatriando ele ao nosso elenco, de repente, quem sabe até lá com mais experiência, com uma outra mentalidade, com mais rodagem, ele possa entregar dentro de campo. Fato é que ele está quase tudo certo para ir atuar lá no clube argentino. Boa sorte então a Matias Galarza, o nosso meio-campista paraguaio de 21 anos, lembrando que ele não foi convocado para a seleção do Paraguai juntamente aí com Sebastião Ferreira para essa próxima data FIFA, mas ao que tudo indica deve sim acertar com o clube argentino, galera. E agora, gente, é o seguinte, né, pra gente estar aqui, tem muito assunto para estar falando, é o seguinte, em relação à CBF, né, a CBF ontem passou o pano legal para aquela cagada toda que fizeram lá no Allianz Parque, enfim, não quero ficar trazendo de novo esse assunto, mas eu vou aqui abrir aspas, né, numa nota oficial da diretoria do nosso clube, vou até colocar a arte do nosso clube na tela e um trecho dessa nota, mesmo trecho qual eu vou estar lendo para você neste momento, que a diretoria do Vasco repudiou aí, foi contra as diretrizes da CBF em relação aí ao gol anulado de Paulinho, gol legítimo, né, que acabou sendo anulado no último domingo. Então abre aspas. Por mais que queira defender seu quadro de arbitragem, a confederação tem o dever de zelar pelo cumprimento da regra do jogo e pela isonomia entre as equipes, algo que está em xeque após mais um duelo em que nosso clube foi prejudicado. Fecha aspas, então, para a diretoria do Vasco da Gama, e isso é verdade, né? Mais uma vez, coloca em xeque aí a questão da isonomia, da lisura, né?
dos órgãos competentes que regem o Campeonato Brasileiro, sobretudo a arbitragem aqui no Brasil, fica difícil da gente confiar, da gente dar qualquer tipo de credibilidade, né, para uma arbitragem ou até mesmo para a nossa entidade maior no nosso futebol, que seria aí hoje a CBF, aqui no Brasil, obviamente, vem perdendo totalmente a credibilidade. Fica difícil, né? Fica difícil. Até mesmo palavras aí de Jorge Salgado, o atual presidente, o VAR, né, deve ser extinto, deveriam acabar com o VAR, porque ele está acabando com o brilho do nosso futebol. Sobretudo aí vem gerando toda a rodada um problema diferente e na verdade o VAR foi implementado justamente para acabar com as polêmicas dentro do futebol, para diminuir aí, né, para minimizar, né, tanta polêmica que a gente vivenciava e ainda vivencia no futebol. Fato é que aqui no Brasil pode estar dando certo no mundo inteiro, não me interessa, o que importa é aqui no Brasil, onde o nosso Vasco joga. Aqui no nosso país o VAR não deu certo, infelizmente, até o momento, pode ser que melhore, até o momento é um projeto falido da CBF, é um projeto aí, na minha humilde opinião, que beira aí, para não dizer que já adentrou a corrupção, sinceramente, não posso afirmar, pois nós não temos provas, mas ninguém é bobo, né? Beira aí sim a corrupção, está deixando às margens, todas as vezes que esse VAR acaba atuando, na maior parte delas, ele deixa às margens o principal, a regra da partida que deve ser aplicada de maneira imparcial e o brilho dentro do campo que deve ser dos atletas, sobretudo do torcedor que faz parte do espetáculo. E a gente tem visto aí totalmente ao contrário. A cabine, os árbitros de vídeo, os árbitros de campo sendo aí protagonistas de uma situação a qual eram para eles estarem passando totalmente desapercebidos, fazendo-se valer a regra dentro de campo, aonde a gente não vem vendo isso acontecer há muitos anos no nosso futebol. Fica aqui o registro, então, do Álvaro Silva em relação à CBF. Gente, agora mudando de assunto, vamos estar falando aí sobre a partida entre Vasco da Gama e Bahia, Bahia e Vasco da Gama. Mais precisamente falando, jogo que será realizado na Arena Fonte Nova no próximo domingo, às 18h30, 6h30 da tarde, comecinho da noite já. E para essa partida, gente, os ingressos, né, no caso destinados aí ao setor de visitantes, que somos nós vascaínos, já foram iniciadas as vendas. Hoje começaram a ser vendidos os ingressos em torno de 10 horas da manhã. Corram no site para adquirir o seu. Você que mora aí em Salvador, que mora na Bahia, vai lá, corre lá para garantir o seu ingresso. Vamos nos fazer presente mais uma vez aí em mais um estádio, né? Já que gostam de falar que a nossa torcida é pequena, tá aí 7ª, 8ª, 9ª colocação. Vamos mostrar para eles como é que a gente é poderoso no Brasil inteiro, sobretudo no Nordeste. Temos muitos vascaínos no Nordeste, já tive a oportunidade de conhecer aí o interior da Bahia, o sertão da Bahia. Na época eu conheci bastante vascaíno aí, então vamos nos fazer presentes na Arena Fonte Nova para mostrar que o Vasco é contra tudo e contra todos, galera. E ainda falando dessa partida aí, 8 jogadores do Vascão estão pendurados, né? Ou seja, como assim, Álvaro Silva? Ou seja, eles já vão entrar em campo, gente, todos esses atletas que eu vou mencionar para vocês, que são 8, eles já estão com 2 cartões amarelos. Se eles levarem mais um cartão já contra o Bahia, na próxima partida tem que cumprir aí a suspensão automática. Atletas que são eles: Léo Jardim, nosso goleiro, o Robson, conhecido como Robson Bambu, que atua pela lateral direita ou pela zaga, o Guilherme Medel, o nosso volante Jair, Paulinho, né, Bruno Prachedes, Figueiredo e Matheus Carvalho. Então esses 8 atletas estão pendurados, viu, gente? Vamos torcer para que não levem cartão, assim, no caso ali, com todo respeito a Figueiredo e Matheus Carvalho, eles não vêm atuando e quando atuam, não atuam bem. Se for para levar, que sejam eles, com todo respeito aqui, porque assim, vai fazer muita falta Robson, controvérsias a favor ou contra, muita gente fala bem ou fala mal, mas fato é que ele está ali ajudando bastante naquele setor do lado direito. Vai fazer falta Jair, Paulinho, Prachedes, né? Esses atletas aí, o Medel, sobretudo aí, o que mais faz falta se levar um cartão e ficar suspenso seria aí Guilherme Medel. O único que eu gostaria que levasse um cartão, não nada contra ele, que eu gosto do futebol dele, é o Léo Jardim, porque eu tô curioso. Eu quero ver o Ivan jogando uma partida de Campeonato Brasileiro como titular do nosso Vasco. Ivan é um grande goleiro, na minha opinião. Mas, mudando de assunto, é o seguinte, já que eu falei dos jogadores aí que estão pendurados, amanhã um atleta do nosso elenco vai ali conceder entrevista à beira do gramado, ali no CT Moacir Barbosa, como se fosse uma zona mista ali no nosso CT no nosso centro de treinamento, perdão.
vai ser o nosso zagueiro Léo, né? O Léo, ex-capitão, mas também exerce uma liderança no nosso grupo, e ele concederá amanhã à beira do gramado ali, enfim, numa zona mista, entre aspas, no CT Moacir Barbosa, uma mini entrevista coletiva. Então vamos aguardar no dia de amanhã pronunciamento aí, a entrevista do nosso zagueirão, o nosso líder aí que faz parte do nosso elenco, Léo, lembrando que ele já volta, né? Já para essa partida, ele que já deve com certeza já voltar a ser titular contra a equipe do Bahia, cumpriu suspensão na última rodada, ele que aí com certeza deve entrar em campo juntamente com o Guilherme Medel, formando a dupla de zaga do nosso Vascão, galera. E ainda falando do nosso time, né, tem um levantamento aí que eu tô para falar disso já tem uns 2 dias já. O nosso time, gente, nas últimas 20 partidas, ou seja, em todas as partidas do Campeonato Brasileiro, conseguimos aí concluir em gol, balançar as redes apenas 15 vezes, ou seja, 20 jogos para somente 15 gols, uma média muito pequena, menos de um gol por partida, né, do nosso Vasco. Até na transmissão da última partida no domingo, foi mencionada essa situação, a gente precisa de bastante gols para sairmos aí dessa situação, para a gente começar a pontuar, né? Não dá para você vencer sem fazer gol. Você até consegue pontuar sem fazer gol, que é o caso de empate, né, em 0-0. Mas para nós não é interessante, que já ficou comprovado que quem empata muito cai também. Então a gente precisa ganhar, e para ganhar precisamos de gols. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai conseguir fazer gol se quando tem um pênalti pra gente lá a favor do Bragantino, eles não dão um pênalti? Se quando tinha uma situação claríssima contra o Internacional, fizeram de conta que não viu. Se quando teve o pênalti contra o Santos, não deram o pênalti. Se quando o Paulinho meteu um golaço do meio da rua, um pombo sem asa, que o Everton tá procurando a bola até agora, aí arrumaram um jeito para anular o nosso gol, então fica difícil, né? O Vasco já tem a média de gol baixa. E quando a gente balança a rede, ou tem a chance de balançar a rede, vem alguém, cria alguma regra, puxa-se uma regra, uma emenda, uma recomendação de onde não existe, da terra, não sei de onde vem, de qual sarcófago que sai isso, para procurar o famoso pelo em ovo, para arrumar um jeito de impedir os nossos gols ou de não dar, de repente, um pênalti que poderia levar o nosso time a fazer um gol. Então fica difícil. É por isso que eu repito, é contra tudo e contra todos. A gente entra em campo contra 11 atletas que estão ali para atuar contra a gente, entra para atuar contra a cabine do VAR, a gente entra em campo contra os assistentes e a própria arbitragem, entra em campo contra a justiça desportiva, a justiça comum. Fica muito difícil, é contra tudo e contra todos. Mas, visando melhorar essa situação, o nosso ataque vem treinando e treinando muito. Como eu já mencionei aqui, Sebastião Ferreira não foi convocado. Por que não foi convocado? Porque não vem fazendo gol. Desde o Houston Dynamo, até desde quando chegou no Vasco, vem jogando, ele corre, marca, ajuda, recompõe. Mas atacante tem que fazer gol. E Sebastião Ferreira não tá fazendo gol. Tô vendo muita gente passar o pano. Porque Sebastião. Estão passando o pano. Sabe por quê? Porque o Verratti chegou. Aí deu um cala-boca, tem muita gente deixando passar batido. Aí eu fico vendo muita gente falar mal do lateral Jefferson, que foi contratado, que até hoje não foi nem relacionado, né? 6 partidas aí, ele nem sequer foi relacionado, eu já falei sobre a situação. Não estou entrando no mérito se era para estar no nosso clube ou não, fato é que está e não vem nem sendo relacionado. Aí o Sebastião Ferreira chegou naquela correria total, entrou em campo e até hoje não fez nada, não deu uma assistência, não fez um gol, aí fica difícil da gente melhorar. Ainda bem que chegou Pablo Verratti, El Pirata, e ele vem correspondendo aí até mesmo no gol que nos garfaram na última rodada. O lance se originou aí muito graças ao esforço dele, a uma bola que já era dada como perdida, que ele conseguiu cabecear ali, e gerou todo aquele lance que acabou saindo o gol do Paulinho, que foi anulado. Então a gente precisa muito de gols, sobretudo além de gol. Quem vai entrar para ajudar o nosso time a melhorar essa situação, dando assistências, fazendo gols e deixando aí Pablo Verratti toda hora pifado para meter a bola para dentro das redes, é isso mesmo, é o nosso meia francês Dimitri Payet. Ele provavelmente deve estrear, só se algo muito escandaloso acontecer para que ele não entre em campo. Vou até bater na madeira para que não ocorra nada. Ao que tudo indica, ele vai estrear sim já no próximo domingo. E há dúvida, né, se ele será titular ou se ele será reserva. Fato é que ele vem treinando e treinando muito bem, e ele que tem aí um retrospecto muito interessante, né, em todos os clubes aos quais ele passou, as suas estreias tem bons números, né? Toda vez que ele estreia fazendo gol, dando assistência. Então vamos torcer para que essa estreia dele agora com a camisa do nosso Vascão não seja diferente, seja assim muito positiva. Tomara que seja a melhor estreia dele em todos os clubes dos quais ele passou. Tomara que ele meta 2, 3 gols, dê assistência, acabe com a partida, seria top, seria maravilhoso, seria lindo, lindo demais, e daria um cala-boca enorme em toda a mídia, em todo mundo que falou mal quando ele chegou.
nessa própria situação envolvendo São Januário, envolvendo Maracanã, envolvendo a arbitragem, daria um cala-boca enorme se ele arrebenta com a partida e chega no final, na hora dele dar entrevista ali à beira do gramado, se ele usasse ali, mesmo que fosse em francês, o Vasco é para quem acredita, contra tudo e contra tudo. Seria maravilhoso se o Payet, né, jogasse muito bem, ainda mencionasse, ainda metesse essa, lançasse uma dessa no final da partida, não só ele, ou se o Paulinho, ou se o Verratti, ou o próprio Medel, independentemente de quem seja. Tomara que a gente ganhe essa partida e o jogador que for dar entrevista use a seguinte frase, né? O Vasco é contra tudo e contra todos, o Vasco é para quem acredita. Eu acho que ficaria um protesto pacífico, simbólico, seria aí o famoso tapa de luva, né? Em todas as pessoas que querem ver o Vasco aí pelas costas, querem ver o Vasco aí diminuído, achincalhado, né? Infelizmente, eu sou vascaíno, como já diz o meu canal, vascaíno desde sempre. O resto pra mim é resto, como já diria meu falecido avô Jeremias. O Vasco é Vasco, o resto é fiasco, né, galera? Gente, agora é o seguinte, tem muita coisa pra falar, eu tenho que pegar minha colinha aqui, senão eu me perco. Agora sim, vamos falar então da reforma de São Januário, dessa possível reforma de São Januário. O atual presidente da nossa gestão, gente, não tô falando bem nem mal, hein? É só notícia, viu? Não gosto do camarada, mas a gente tem que falar aqui. Jorge Salgado veio a público aí uns 2, 3 meses atrás em relação aí a um possível potencial construtivo sobre essa reforma de São Januário, que poderia sair uma liberação ainda nesse ano. Enfim, fato é que hoje foi noticiado através do canal aí Fanático Vascaínos, do jornalista Fábio Azevedo, né? Ele que deu essa informação em primeira mão, então não sou eu, Álvaro Silva, que estou falando isso. É uma notícia do canal Fanático Vascaíno, do jornalista Fábio Azevedo, fica os créditos aí. É o seguinte, segundo o mesmo mencionou, 2 empresas estariam interessadas em adquirir o famoso aí potencial construtivo do Vasco da Gama. Gente, que empresas são essas, Álvaro Silva? Gente, seria aí a Cirela, que é uma empresa aí do ramo imobiliário, né? Para quem não conhece, fica até a arte aí da empresa, né? Inclusive tá até a foto aí da fachada aí dessa empresa, muito bonita, diga-se de passagem, uma empresa do ramo imobiliário, do ramo aí construtivo, de arquitetura, engenharia, enfim. E a outra empresa seria do grupo DOR, ou DOR, né? Mas na verdade é DOR. Esse grupo, Álvaro Silva, mas o que esse grupo faz? Esse grupo é um grupo aí que trabalha, no caso, é envolvido com uma rede de hospitais, né? Então o Grupo DOR é uma rede de hospitais. Então seriam essas 2 empresas, uma delas do ramo imobiliário e a outra delas no ramo aí, no caso, da saúde, em rede de hospitais, empresas as quais teriam um interesse em adquirir o direito do potencial construtivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, lembrando que não é a Vasco SAF, não é a SAF do Vasco da Gama que está pleiteando essa situação. É o Vasco Associativo, é o Clube de Regatas Vasco da Gama, viu, gente? Só para frisar aqui, tá? Não é a SAF. O Clube Associativo está aí correndo atrás dessa situação. Tem a situação lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, que o Eduardo Paes prometeu ali ajudar o Vasco da Gama, os vereadores, né, da Câmara aqui do Rio de Janeiro, prometem aí dar um certo apoio em relação a isso, a comunidade ali da Barreira, ao bairro de São Cristóvão, o São Januário, todo o entorno, porque assim, é uma obra que visa aí a melhoria de qualidade de vida de milhares e milhares de pessoas ali da zona norte do Rio de Janeiro, né? Sobretudo de todo o Rio de Janeiro, porque acaba gerando receita indireta para outros lados da cidade também, mas diretamente gera-se receita ali para a zona norte, aqui para a zona norte do Rio de Janeiro. Gente, então, essa informação aí é bem interessante, se acontecer mesmo seria maravilhoso, né? Lembrando aí que eles querem captar esse recurso aí vendendo o potencial construtivo de São Januário para essas empresas poderem trabalhar em parceria depois que o estádio acabar, né? Ficando pronto ali, eles vão poder trabalhar, né? Eles vão ser detentores desse potencial construtivo, né? Ou seja, vão alavancar o nosso crescimento, depois vão crescer junto com a gente. Seria bom para nós, para as empresas, para os moradores no entorno, até mesmo aí para a política, para pessoas envolvidas da cidade do Rio de Janeiro. Vai ser bom para todo mundo. Só não vai ser bom, sabe para quem? Para a mulambada e para o Fluminensezinho, que não tem estádio e querem acabar com a nossa vida aí, querem atrapalhar. E falando, já pegando o gancho nesse negócio de que não tem estádio, né? Lédio Carmona falou uma frase muito interessante mesmo, que eu acho que super válido a gente replicar aqui o que ele falou. É o seguinte, mais ou menos assim, tá, gente? Ele falou assim: o governo do estado do Rio não quer que o Vasco da Gama jogue no Maracanã. E agora, o Tribunal do Rio de Janeiro não quer que a torcida do Vasco frequente São Januário.
É verdade, gente. Vamos analisar aqui. O governo tá com esse imbróglio da licitação que tá na mão de Flamengo e Fluminense, a duplinha Patati e Patatá, que nunca deixam a gente jogar lá. Essa licitação que toda vez eles erram no edital, toda vez eles erram, e aí fica prorrogando para 6 meses, toda vez para 6 meses, e fica enrolando, né? Para a duplinha continuar ali com a concessão do estádio Mário Filho, mais conhecido carinhosamente como Maracanã. E aí o TJRJ, assim como foi definido até mesmo no dia de hoje, mais uma vez, não quer que nós torcedores frequentemos ali a barreira do Vasco da Gama, sobretudo, adoram bater na Força Jovem. Tem até jogo que a Força Jovem não vai, a culpa acaba caindo na nossa torcida organizada. Isso aí é o problema da gente ser grande, porque quando a gente é grande, a gente afeta os outros, né, e incomoda, né? Então, a gente vem incomodando muito, né? Só que o Vasco é contra tudo e contra todos. Galera, agora é o seguinte, né, uma nota aqui triste, uma nota de pesar. Faleceu na noite de ontem, a esposa do nosso querido vascaíno aí, Cabo Daciolo, em nome da sua senhora, no caso, é Cristiane Daciolo, ela que foi diagnosticada em 2018 com leucemia, né, gente? Infelizmente, acabou não resistindo, enfim, veio a óbito. Então fica aqui os meus sentimentos ao nosso amigo e grande vascaíno Cabo Daciolo, lembrando que ele levantou aquele clamor agora há poucos dias ali na frente de São Januário. Alguns acreditam, outros não. Eu acredito sim, nosso Senhor bom Deus. Aquela oração ajudou muito o nosso clube. E agora o Cabo Daciolo atravessa aí um momento muito difícil. Eu sou casado, para quem é casado sabe como é. A gente nunca imagina perder a nossa companheira, né? Ou para quem é mulher, perder o companheiro. Independentemente da sexualidade, né? Hoje em dia todos podem se casar com quem bem entender. Fato é que quem é casado nunca pretende, nunca pensa em perder o seu companheiro. Então fica aqui os meus sentimentos de pêsames, né? O meu pesar, meu sentimento aqui de empatia aqui com o nosso amigo, o nosso grande vascaíno Cabo Daciolo, que Deus possa confortar aí toda a sua família nesse momento tão difícil. Não tem nem muito o que falar, porque quem passa por essa situação é que sabe como é difícil esse momento. Então, os meus sentimentos aqui do canal Vascaíno desde sempre, e nós vamos respeitar aqui alguns segundos de silêncio em respeito à esposa do Cabo Daciolo. Bom, gente, agora voltando, né, mudando de assunto, é o seguinte, gente, pra gente estar virando a chavinha, né, uma coisa interessante agora, né, não menos importante, mas interessante, que a Vasco TV publicou no dia de hoje, muito bacana o trabalho da nossa Vasco TV, viu, gente? Você, inclusive, vou até fazer uma campanha aqui, você que não é inscrito ainda, não é possível, gente, a gente é um canal, a gente é vascaíno, pô, tem mais de 20 milhões de vascaínos espalhados Brasil afora, é de graça, gente. Você que é vascaíno, que tá no YouTube, vai lá na Vasco TV e se inscreve, pô. Vamos bater aí 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões de torcedores inscritos lá na Vasco TV. Vamos dar essa moral, o trabalho que eles fazem é bem bacana. Eles fazem um trabalho neutro, um trabalho apolítico ali. Eles quase não falam de política no canal, lá no canal da Vasco TV. Né? Diga-se de passagem que até mesmo a atual gestão tentou aí, no início do ano, acabar com a Vasco TV. Eu cheguei até a conhecer algumas pessoas que trabalham lá, um trabalho bem bacana, um trabalho sério. Então vamos dar moral para a Vasco TV, galera, sabe por quê? Olha a reportagem bacana que eles divulgaram aí no dia de hoje, numa série especial, né, em relação aos Camisas Negras. Como eu já disse para vocês aqui, desde o dia do aniversário do centenário dos Camisas Negras, existe uma exposição em São Januário, um mini museu ali dos Camisas Negras. Então fique aí com esse sensacional vídeo da Vasco TV mostrando essa exposição desse time centenário histórico para a história do futebol mundial, que é os Camisas Negras.
Muito bacana, né, gente? É isso aí, então. Olha só, gente, pra gente estar encerrando o vídeo de hoje, eu vou colocar aí a foto da comunidade da Barreira do Vasco da Gama, tá? E a gente fica por aqui em protesto na hashtag Libera São Januário, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis!